Ela é sobre uma adolescente comum, pobre numa cidade pequena, noiva sim, apesar de adolescente, e grávida. De um filho que não é do seu noivo, numa sociedade patriarcal conservadora que apedreja mulheres adúlteras. E a única explicação da sua gravidez fora da lei, ela passa longe de um álibi realista, verossímil, plausível. Obrigada a viajar no seu 9º mês de gestação e a parir sozinha, em outra terra, como migrante, num estábulo para animais, sem nem saneamento básico. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês estão bem? Está no ar mais um Em Cena. É isso, mais uma quinta-feira às 8, um episódio quentinho aqui pra você. E esse trabalho que a gente ama fazer, mas também a gente faz graças a vocês que sempre estão aqui assistindo a gente. E antes de falar um pouquinho do espetáculo de hoje, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a Doma Cabelo, Estúdio Arcanjo e Cena Criativa, os nossos apoiadores que ajudam a fazer tudo isso aqui acontecer. É isso, hoje a gente está aqui no Teatro UOL. A gente veio entender um pouquinho mais desse bastidor, dramaturgia e tudo mais da peça Em Nome da Mãe, com a atuação de Suzana Nascimento. Então venha um pouquinho com a gente acompanhar isso daí. Não percam, porque o episódio está sensacional. Esse espetáculo está um espetáculo super obrigado, né? Exatamente, então a gente tá com a Elite e melhor ainda, vem do Rio de Janeiro. Então tem muita coisa aí pra gente ver, hein? Vamos lá bater um papo com ela? Bora! Vem com a gente! Olha só, pessoal, já estamos aqui, invadimos o camarim aqui da Suzana Nascimento para bater um papo com ela. Prazer falar contigo, seja bem-vinda ao Em Cena, Suzana. Que delícia, obrigada por esse convite para estar participando aqui com vocês, estou bem feliz. Suzana vai falar um pouquinho desse espetáculo incrível que está em cartaz aqui no Teatro UOL, né? 2ª temporada, não é isso, Suzana? 2ª temporada em São Paulo, é um espetáculo que se chama Em Nome da Mãe, e é um olhar íntimo, feminino e humano sobre Maria de Nazaré. Ela mesma tomando a palavra e narrando a sua história, que sempre foi narrada por homens. E aqui ela toma a palavra e a gente muda o ponto de vista, o que faz uma mudança completa na percepção da história mais conhecida do mundo. E tá indo bem, a gente está feliz aqui de estar aqui no Teatro UOL. É isso aí. Suzana, conta um pouquinho pra gente, como que nasceu, né, o desejo de adaptar esse espetáculo Em Nome da Mãe e trazer para os palcos? Então, na verdade, assim, no início era um desejo de uma adaptação, né? Eu conheci o livro Em Nome da Mãe, do R. De Luca, que é um autor italiano, em 2015. No início, a minha ideia era adaptar para o palco, só que, né, de 2015 até a estreia da peça passaram quase 9 anos, quase 10 anos. Então, eu fui entendendo que não era só uma adaptação. Eu fui me mudando, né, como artista, como mulher, como cidadã, e realmente entendi que eu deveria trazer essa história para mais perto da gente, até porque o próprio livro também é escrito por um homem, né, por mais lindo, ele é lindíssimo, mas eu precisava trazer para a gente, já que era para falar dessa palavra na boca de Maria, eu queria também trazer essa palavra na boca de nós mulheres. E aí eu não fiz uma adaptação do livro, eu peguei a história do livro como fio condutor do espetáculo e fui atravessando essa história com memórias afetivas, memórias do coletivo, com informações de hoje em dia, fazendo inclusive paralelos entre essa história que é milenar, desde da gestação de Maria até os dias de hoje, e entendendo que comportamentos, principalmente patriarcais, que perduraram. E aí eu vou fazendo esse paralelo e fazendo cruzamentos de informações e percepções. Então, o espetáculo hoje, ele é isso, ele tem esse fio condutor, mas é atravessado por diversas... E tem uma explosão do cristianismo também, porque eu falo de outras entidades, de outras culturas. Então, já deixou de ser uma adaptação, é uma nova dramaturgia mesmo, que foi criada a partir dessa história. E quando você leu o texto, assim, pela primeira vez, o que mais te chamou a atenção e principalmente te deu mais essa vontade de falar, é essa história que eu vou falar a partir daqui? Então, eu me lembro quando eu terminei de ler o texto, eu estava em prantos, mesmo, assim. E eu falei, eu vou fazer uma peça com esse livro. E nessa época ainda era uma vontade de adaptar, né? E eu fiquei me perguntando também por que mexeu tanto comigo, eu não sou mãe, né? E a história de Maria, mãe de Jesus, por que mexeu tanto? Tudo bem, eu fui criada na Igreja Católica, eu fiz coroação de Maria quando era criança e tal. Mas eu fiquei me perguntando por que mexeu tanto comigo, né?
Primeiro que eu falei, eu não sou mãe, mas eu sou filha. Então, isso também foi um fator importante. Mas eu me lembro que na ocasião, quando eu li, eu fiquei me perguntando assim, nossa, todo mundo sabe dessa história, todo mundo sabe do futuro dessa história, menos ela. Porque, né, essa história se passa quando ela é uma adolescente e que ela engravida de um anjo que pousa na janela dela, que engravida e fala, você agora está grávida do Filho de Deus, e ela, de uma hora para outra, está grávida. Só que ela não sabe tudo que ela vai passar. Ela não sabe o que esse filho vai passar, ela não sabe do futuro dessa história. E nós sabemos, o mundo inteiro sabe, né? Uma das histórias mais famosas do planeta Terra. Então, pelo menos no Ocidente, né, principalmente. Mas, então eu fiquei muito assim, com essa vontade de... Eu falo isso na peça, como se eu estivesse querendo trazê-la para o futuro, que é onde nós estamos, para que pelo menos ela pudesse saber antes, para ela ver se ela queria aceitar ou não essa missão, sabe? E então foram várias questões assim, e ao longo do tempo eu fui entendendo também que a nossa relação hoje com as nossas mães, como nós olhamos as nossas mães esperando perfeição, porque o exemplo que nós temos é Maria, que é casta, misericordiosa, mansa, ilimitada, submissa, e é um exemplo. Então, que foi colocada como esse exemplo para nós, né? Então, tudo isso me fez ter muita vontade de fazer essa peça. É um espetáculo bem forte, né? É um espetáculo bem forte, visceral, eu diria. É uma peça que as pessoas saem, fico feliz, as pessoas saem bem arrebatadas. E arrebatadas, mas também sempre ouço as pessoas me falando, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. E é exatamente isso, a peça ela muda o ponto de vista. E muda tudo, porque a Bíblia foi escrita por homens. Sim. Então, assim, o livro talvez mais conhecido da humanidade foi escrito por metade da humanidade. Será que ele representa tanto assim todas nós? Até onde é verdade, né? Oi? Até onde é verdade. Até onde é verdade, porque, né? E essa coisa de que tudo que está na Bíblia veio de Deus. Sim. Então, né? Telegrama, sei lá, pode ser um Wi-Fi, né? Que ele mandou, não sei o que. Então é uma peça que contesta mesmo. Ela não ataca, ela contesta. Ela fala, olha só, isso aqui está escrito aqui. Isso aqui é altamente misógino. Eu não falo isso na peça, as pessoas percebem enquanto eu estou falando, porque tem várias passagens que são realmente de opressão massiva com as mulheres, né? E é o livro mais seguido no mundo. Certo. Então a peça também vem nesse lugar de vamos abrir uma reflexão diferente aqui? Vamos abrir a cabeça para pensar que tem coisa aqui que não serve para o nosso tempo, aliás, não era para ter servido nunca, porque é muito baseada na opressão sobre as mulheres. Então a peça, por isso que ela fala de 2000 anos atrás, mas ela fala de hoje, porque Sim. até hoje a gente continua lutando contra isso, né? E esse é um grande fundamento desse tipo de comportamento. Tem muita coisa nesse livro que é o fundamento disso, né? Mas é uma peça que sai em defesa dela, em defesa de Maria e de todos nós. Suzana, compartilhe um pouquinho pra gente como é que foi o processo, né, da construção dessa personagem, qual foi o laboratório que você fez para trazer essa personagem para o palco? Primeiro que assim, eu não sei se vocês sabem, mas durante o processo da peça eu fui percebendo que ela não era uma mulher, ela era uma adolescente. Sim. Porque uma menina que estava sendo preparada para casar, na época ela estava prometida ao José, ela não era uma moça de 20 anos. As meninas casavam quando menstruavam, faziam 12 anos, 13, já eram preparadas, já eram noivas, né? Então tem uma questão histórica mesmo. Então os historiadores dizem que caso ela tenha existido, se essa história existiu, ela não teria mais do que 14 anos. Então já começa por aí, né? A peça, então eu começo a peça, ela é uma adolescente. E ela sofre toda uma transformação ao longo, né? A peça termina, ela é uma leoa. Então ela vai sofrendo essa transformação e eu não faço só a personagem. Na peça se chama Miriam, que é o nome original dela, em hebraico. Eu não faço só ela, eu faço também
tem alguns arquétipos que atravessam a peça. Então eu faço ela velha também, que é um contraponto, que é aquela Maria que já viveu tudo, que já sabe tudo, que sabe da história, que sabe o que aconteceu com o filho dela e que carrega todas as dores e memórias da história dela. E que também carrega toda uma ancestralidade, né? Então tem essa personagem que fica perpassando a história, só que ela não sabe da existência dela mesma no futuro. E ela mesma no futuro tenta talvez avisar ela no passado, né? Ela adolescente. Então, e eu também faço eu mesma, Suzana, uma atriz em 2026, que está entrando na peça para analisar, para fazer as conexões, para fazer essas ligações entre essa história tão antiga e os dias de hoje, que faz comparações entre leis do Antigo Testamento e leis que eram vigentes no Brasil até 5 anos atrás e que se parecem. É chocante, assim. Então é um pouco... são várias personagens. Eu faço também a mãe dela, Dona Ana Santana, né? Em um determinado momento. Eu faço o próprio Iosef. Então são vários personagens. É uma grande brincadeira teatral em que eu vou entrando e saindo de vários personagens. Cada um tem a sua energia, cada um tem a sua, o seu modo de existir. E é um grande jogo o tempo todo. A gente brinca, eu e a Miwa, que é a diretora do espetáculo, que é um jogo de edição artesanal. É como se fosse uma câmera cortando vários, né? Só que não tem câmera. Sou eu, pá, 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 fazendo corte seco de uma coisa para outra. E mudando de personagem. Então, foi voltando agora ao início da sua pergunta, que era sobre a construção dessa personagem, é isso, é uma jornada mesmo, que ela começa uma adolescente, cheia de desejos, cheia de sonhos e sem muita consciência de tudo isso. E até o final da peça ela toma consciência e ela vai se fortalecendo e ela vai entendendo o que está acontecendo e ela termina o espetáculo de um jeito muito diferente de como começou. Então, tem todo um processo que acontece ao longo do espetáculo. A maternidade é um dos temas da peça, né, como você mesma falou. E qual a reflexão, assim, você falou assim por alto, que você quer que o público leve da peça? Por exemplo, por falar um pouco do ponto de vista de uma mulher, falando sobre mulher, qual é a reação que você quer que gere nos homens também que te assistam? Né? É revolta, é mudança de pensamento, enfim. Tem uma coisa que eu e a Miwa, a gente sempre teve muito cuidado e sempre desejou muito que acontecesse, é que a peça não fosse um ataque aos homens, que ela fosse um convite à reflexão. É isso, vamos pensar junto, pessoal, sobre isso que é grave, é antigo, é milenário, essa questão, né, da opressão sobre as mulheres. É uma peça que chama Em Nome da Mãe, inclusive para um contraponto em relação ao tão conhecido Em Nome do Pai, né? Não é contra, mas é um contraponto, né? É tão comum a gente ouvir a expressão Em Nome do Pai, Em Nome da Mãe não é dito. Inclusive, ela não faz parte nem da Santíssima Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Não tem ela nos 3 maiores poderes do mundo, né? Segundo o cristianismo. Então, ela não está nem nesse lugar. Ela está abaixo da Santíssima Trindade. E aí, como eu disse, né? Eu não sou mãe. Então eu falei, gente, como é que eu vou fazer uma peça sobre maternidade? Que lugar de fala é esse, gente? Que eu não tenho nenhum para fazer, né? E aí, o que me acendeu uma coisa muito forte, que foi no fato de eu ser filha. Porque eu não estou aqui para falar sobre a maternidade do ponto de vista da mãe. Eu estou aqui para falar sobre como nós olhamos para a maternidade. Então tem um momento muito forte na peça, por exemplo, em que eu peço uma pessoa da plateia para ser minha mãe, só para ela me escutar. E eu peço perdão a ela, eu falo com ela coisas que uma frase que é muito emblemática, eu falo, me perdoo por ter te olhado por tanto tempo esperando perfeição. Que é como a gente olha as mães, né? E se ela erra, é um grave problema. Porque a mãe não pode errar, porque o exemplo da mãe é quem? É Maria, que também é perfeita. Né? É isso a fogueira. Então, assim, ela é o símbolo de perfeição. E que peso, né? Ser um símbolo de perfeição, né? E aí isso recai sobre as mães, que tem que ser um símbolo de perfeição, tem que dar conta de tudo. Mãe é padecer no paraíso. Não sei se você sabe, mas essa frase foi cunhada por um homem. Essa frase não foi uma mulher que escreveu. Ser mãe é padecer no paraíso. Foi um homem que construiu essa frase, que virou um grande ditado, né? Uma coisa tão emblemática. Então, a gente olhar para a maternidade com empatia, inclusive. Mas, antes de olhar para a maternidade,
é pensar que todas as mães são mulheres. E ser mulher, ser mãe, é só um pedaço do que ela é. Porque a gente olha, né, socialmente falando, a mulher parece que a função dela é ser mãe nessa vida. Então, né, isso foi construído. Isso não é por acaso, isso é uma construção do patriarcado, do capitalismo, do cristianismo. Então, assim, que é um poder sobre as mulheres. E a peça defende que, assim, ser mãe é só uma parte da vida de uma mulher. Maria não teve chance de ser mulher. Ela, de adolescente, ela virou mãe. Ela não passou. Ela é assexuada. Ela não teve, né? A Maria foi mãe virgem. Olha, e o mundo inteiro acredita nisso. Isso é maravilhoso, né? A humanidade acredita nisso, que ela foi mãe virgem. Então, é um caso de estudo mesmo, assim, de storytelling absurdo, né? Que é maravilhoso, assim, como que o mundo inteiro acredita nessa história, né? Dessa forma. Então, é uma defesa de nós, mulheres, independentemente de sermos mães ou não. É um respeito pela condição da mulher. E ser mãe é só mais uma das suas funções, porque ela tem milhares de outras na vida e que ela deve se realizar, né? Então, a peça fala da maternidade deste ponto de vista. E não é uma peça sobre a maternidade, porque eu nem acho que eu deveria estar nesse lugar, porque eu não separo arte de vida. Se eu estou falando de um assunto, e é uma peça autoral, né, diferente de eu estar fazendo alguma outra peça, a convite de alguém, é uma peça autoral, eu vou escrever sobre o que eu posso falar do meu ponto de vista, sobre o que eu quero espalhar no mundo, né? Sobre o que eu acredito que possa contribuir para uma sociedade melhor, para um possível futuro mais interessante para todos nós, mais igualitário e tal. Então, é uma peça que é em defesa de todas nós mulheres. Esse olhar sobre a maternidade é um olhar empático, é uma empatia por Maria, que acaba tendo um retorno muito lindo dos homens, inclusive. Muitos homens saem da peça falando, eu nunca tinha pensado dessa forma e eu vou ligar para minha filha agora. Ou teve homem que já falou assim, me desculpa pelo que a gente já fez com vocês. Teve homem que fala assim, a minha cabeça explodiu, vou ter que repensar tudo que eu pensava sobre tudo que eu aprendi na igreja ou sobre essa figura de Maria e tal. Então, eu acho que isso é muito bacana, sabe? Porque as pessoas saem transformadas mesmo, homens e mulheres. Suzana, conta um pouquinho pra gente. Esse espetáculo ele já recebeu diversos prêmios, né? Como é para você e para toda a equipe, né, do espetáculo ver todo esse reconhecimento? É incrível, porque é importante, assim, não só pela visibilidade que isso dá, mas é um reconhecimento que inclusive abre portas e é muito importante porque a gente sabe o trabalho que a gente tem para fazer, né? A gente sabe o trabalho que dá para fazer um espetáculo, para construir. Eu vou dizer que assim, a gente já ganhou prêmio de melhor espetáculo, melhor atriz, melhor música, melhor direção, mas o prêmio que mais me chamou a atenção e que me deixou assim, muito impressionada foi um prêmio que a gente recebeu na FITA, Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis, que foi a categoria especial. Uau. Foi um prêmio de categoria, eu ganhei melhor atriz lá também, mas teve o prêmio categoria especial pela coragem do espetáculo de abordar o apagamento secular, milenar da mulher, e isso entrar de uma forma super criativa na dramaturgia. Porque isso, para mim, é um reconhecimento de uma pesquisa de quase 10 anos. É um reconhecimento e isso eu achei muito lindo, assim. Então, ter esses reconhecimentos faz a gente ter mais impulso também, né? É bom a gente ter esse retorno, porque a gente tem o retorno do público todo dia, o que nada é mais lindo do que isso, mas esse reconhecimento de prêmio também faz a gente saber que tem alguma coisa chegando aí, né? Tem alguma coisa chegando nas pessoas para além desse público que está aqui todos os dias. E isso é muito importante, porque eu acredito muito na mensagem do espetáculo. Então, eu quero mesmo que ser premiado também abre portas, também leva para outros lugares. Então, o meu grande objetivo é levar a peça para outros lugares, e os prêmios também são uma forma disso acontecer. Então, eu sou
só gratidão a isso, sabe? Muito feliz. Ah, é muito lindo. Eu acho que você acreditar tanto no que você faz, que faz esses reconhecimentos chegarem. Sim. Então, é você entender que, sim, você está no caminho certo e o que você acredita tá valendo e vai valer sempre. Sim, total. E eu vejo isso todo dia no público, sabe? Isso é muito lindo. Esse é o grande prêmio, né, de você... Porque, assim, eu tenho retornos muito absurdos de público, todos os dias. Pessoas que esperam, assim, eu vejo, eu sinto exatamente qual é o momento que as pessoas começam a fungar na plateia. Legal. Que é o momento que eu tô falando com a minha mãe, porque eu não tenho a menor dúvida que as pessoas se identificam. Isso é uma coisa, e até o final da peça aí é ladeira abaixo, mas eu tenho retornos muito maravilhosos. As pessoas se abrem para mim, elas se sentem à vontade da pessoa chegar para mim, me abraçar e falar assim, eu sou uma Maria, eu fui mãe com 14 anos. E chorar, e me abraçar. Não, de gente falar comigo assim, aquele grito que você deu no palco é meu também. Eu sinto tudo aquilo que está passando ali. Então, assim, eu também fico emocionada, porque eu falo, meu Deus, está tudo certo, sabe? A peça está cumprindo uma missão. Para mim é uma missão essa peça. Como eu disse, eu não separo arte de vida. E para mim está tudo junto. É toda a criação, a minha espiritualidade, o que eu acredito como ser humano, está tudo misturado nesse caldeirão que tem nesse espetáculo, sabe? Então, nossa, é muito lindo receber esse retorno tão forte, tão verdadeiro, sabe? É emocionante, é realmente emocionante. Falando, já aproveitando o gancho para falar de emoção, qual é a cena da peça que mais te emociona, mesmo ter passado tanto tempo fazendo ela assim, que você repete, mas sempre pega num lugarzinho ali diferente? Eu acho que é essa cena que eu falo com a minha mãe, porque não é só a minha emoção, é a emoção de uma plateia inteira junta. É um momento que eu falo assim, estamos todos compartilhando a mesma coisa aqui agora, realmente, sabe? As pessoas entram mesmo. Então essa cena me emociona muito, porque inclusive eu falo de memórias minhas nessa cena. Apesar de ser uma cena que tem inclusive momentos de humor, que a pessoa às vezes está chorando com lágrima aqui e começa a rir porque eu falei uma coisa engraçada e o final da peça, que eu não posso dar spoiler. Tem que assistir. Tem que assistir. Mas, assim, é arrebatador. É um final muito forte e eu estou falando essa palavra porque é a palavra que eu mais ouço, da plateia mesmo, das pessoas. E é um final que eu e a Miwa, a diretora, demoramos a ter coragem de bancar esse final. E a gente bancou e é impressionante como ele chega forte. E é o momento que eu também ponho os bichos para fora e aproveito para eu também extravasar, porque é muito forte. Então, são dois momentos que para mim são... E tem um momento também que ela tem uma conversa com Deus, aí o bicho pega também. Marcante. Nossa, é muito forte, é muito forte. As mães derretem nas cadeiras e... a partir de um momento da peça, ela começa a ir numa gira que... Aí vai todo mundo junto, sendo levado, assim. Tem vários momentos bem fortes. É isso, para entender só tem que vir assistir, só. Senão não tem hospital final. Exato. Bom, Suzana, compartilhe um pouquinho para a gente seu trabalho com a Miwa. Compartilhe um pouquinho para a gente como foi seu processo junto com ela. Então, Miwa, vou te falar o nome e sobrenome. Miwa Yanagisawa. Decore. A Miwa é uma grande amiga, uma grande parceira. Ela é uma artista que eu admiro demais, eu já admirava há muitos anos. Uma atriz maravilhosa, uma pessoa de uma sensibilidade muito profunda. Então, assim, foi um encontro muito bonito, porque quando a Miwa chegou no projeto, eu já estava pesquisando há anos. Eu lembro que no meu primeiro encontro com ela, eu fiz um mapa mental, que eu falei, eu não tenho como explicar, contar tudo para ela que eu já tenho pesquisado, levantado, tudo que eu já quero que entre na peça. Então eu fiz um mapa para eu poder me orientar para falar para ela, olha, isso aqui, eu tenho isso aqui, eu quero isso aqui, tudo isso aqui está relacionado. E ela começou a estudar também essas coisas para a gente ir se alinhando, e foi lindo, assim, porque
eu já tinha, né, tanto que eu assino a concepção do espetáculo, porque eu já tinha, e a palavra concepção não é à toa, né, que eu falo que eu concebi o espetáculo, eu sou a mãe e a Miwa é a mãe de criação, é uma expressão maravilhosa, né, tanto para filho quanto para arte, Sim. né, e ela é a mãe de criação, assim, porque ela criou junto, né, então foi muito bonito, assim, porque quando eu já tinha muita coisa, assim, concebida mesmo, em termos até de encenação, né, de ideias, muitas ideias, e tudo que eu queria pesquisar, os caminhos que eu queria percorrer, os arquétipos que eu queria alcançar. É uma peça que fala dos ciclos da natureza, dos ciclos de uma gestação, dos ciclos femininos, do ciclo da lua. É uma peça que fala de ciclos, então esses ciclos já estavam ali todos pesquisados, tinha muita coisa já encaminhada, e ela veio, ela tem ascendência japonesa, ela veio com aquela delicadeza, aquela força que ela tem, e ajustando, e trabalhando, e aprofundando coisas, então foi um encontro muito lindo, nós somos muito amigas, então foi muito, muito, muito bonito assim, esse trabalho com ela. Eu tenho muita sorte desse encontro com a Miwa, é uma pessoa muito especial. Nossa, é lindo ver você falando desse encontro de vocês duas, viu? Parabéns. É lindo mesmo, Miwa, ótimo. Bom, Suzana, obrigado por você ter tirado um tempinho para bater esse papo com a gente, muito obrigado. Só para a gente finalizar, o que você leva desse espetáculo para a sua vida pessoal? São muitas coisas, mas realmente primeiro que essa força do feminino, a força do feminino é muito poderosa. E é impressionante como eles já entenderam isso. E por isso colocaram essa cultura do medo mesmo, né? De que a mulher tem que ser submissa. Então, assim, é uma afirmação de que o feminino é muito poderoso. O feminino, independentemente de sexo, né, de ser homem, ser mulher, a energia feminina é muito poderosa. E a outra coisa é esse olhar que, para mim, foi muito forte, de olhar para minha mãe e pensar, nossa, ela é muito mais do que minha mãe. Ela, antes de eu nascer, ela já era um universo, uma vida. E eu estou falando da minha mãe, mas eu defendo isso na peça, para que todas as pessoas tenham esse olhar, sabe? Porque a mulher é muito reduzida. Esse poder que eu estou falando, do feminino, ele sempre houve uma força para reduzi-lo. Porque se ele toma conta... Então, sempre houve o medo desse poder, e ele é por isso que as mulheres são reduzidas a um único lugar, a uma função de gerar filhos. E a mulher, ela tem poderes muito além disso. Então, a peça me fortaleceu nesse lugar, de olhar para minha mãe e falar, nossa, ela tem muito mais do que o que ela me oferece como mãe, ela tem muito mais. E eu quero que as pessoas olhem assim também, sabe? Para suas mães e para todas as mulheres, porque a gente é muito maravilhosa. Não é? É isso. Suzana, mais uma vez, muito obrigado. Bom espetáculo. E vamos convidar o público para assistir? Sim, a gente está aqui no Teatro UOL, no Pátio Shopping Pátio Higienópolis, segundas e terças, às 20 horas, até 18 de agosto. Então, vem, não espera muito não, vem para assistir, porque o boca a boca está correndo e os ingressos já estão voando por aí. Então, segunda e terça também é dia de ir ao teatro, então corre para cá, vem!